Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês os 300 de Esparta, de Frank Miller e Lynn Varley, certo? Antes de começar a falar sobre esse gibi, peço humildemente que quem puder e quem quiser possa contribuir para a manutenção do canal com qualquer valor é bem-vindo para comprar material, para leitura ou até quem sabe no futuro melhorar o equipamento. Vocês podem fazer o Pix para quadro.a.quadropé@gmail.com. É o e-mail de contato do canal, vou botar na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos falar desse gibi aqui, né? 300 de Esparta. Esse aqui é a publicação da editora Abril, vejam só, em formato americano, 5 fascículos, certo, minha gente? A editora Abril publicou entre maio de 1999 e julho do mesmo ano, em 5 capítulos, certo? A história 300 de Esparta tá aqui, ó, são capas duplas com a arte do Frank Miller. Frank Miller escreve e desenha, lógico, e quem faz as cores era sua esposa até então, na época, Lynn Varley, certo? Que também trabalhou com Frank Miller em Ronin e o Batman, o Cavaleiro das Trevas, certo? Esse gibi aqui, minha gente, ele já foi lançado também pela editora Devi em formato widescreen, não é? Formato maior, widescreen, formato luxo, capa dura. Como eu disse, esse aqui são divididos em 5 capítulos e aqui temos toda a exuberância da arte do Frank Miller com as cores maravilhosas. Olha essas cores, minha gente, da Lynn Varley, certo? Aqui a gente está vendo a história, certo, do general, o rei e general espartano Leônidas, que, né, no ano de 480 a.C. reuniu sua guarda pessoal para ir até o desfiladeiro das Termópilas impedir o avanço das tropas de persas comandadas pelo rei Deus Xerxes, certo? Aqui é narrado, certo, em várias nuances a história. Aqui nuances, estou exagerando, né? Mas algumas coisas legais, como por exemplo essa história aqui, construindo a lenda do Leônidas, que conseguiu vencer um lobo feroz sozinho quando era criança, e fazendo depois uma alusão até a aproximação do exército persa, como a grande besta que estaria ameaçando o povo grego, certo? Termina o capítulo 1 com essa cena aqui icônica, né? Virou icônica também por causa do filme do Zack Snyder, né? Que ele faz aquela coisa This is Sparta! E você vê aqui que o Frank Miller, ele solta a cena com muita delicadeza, ele não aumenta o tom do Leônidas. Isso é muito interessante. Naquela época, na editora Abril tava fazendo um revival do Frank Miller, lançou esse aqui que eu me arrependo muito de não ter pego. Acho que não chegou a lançar Marto Austin, mas eu peguei aqui Batman 1, peguei Demolidor, Homem Sem Medo, certo? Gibis muito legais que me fizeram ficar fã do Frank Miller, assim, adorar os trabalhos dele, certo? Aqui nós temos o segundo capítulo que mostra uma coisa boa que o filme fez, certo? Boa assim, o filme tem seus problemas, certo? Mas, por exemplo, que isso aqui é tudo narrado pelo personagem chamado Dílios, que é um dos soldados espartanos que narra a história. E aí não teria como o Dílios saber, certo? Se você for analisar na perspectiva da narrativa, não teria como Dílios saber que os sacerdotes foram subornados pelos persas. Só que no filme ele corrige isso, fazendo com que o cara que estava subornando, né, os sacerdotes, tenha sido descoberto pela mulher do Leônidas, que ganha um papel muito maior no filme. Aqui ela só aparece nesse trecho, certo? De uma maneira bastante fria e seca, dizendo: volte com o seu escudo ou sobre ele e pronto, certo? Para poder dar toda aquela característica da dureza e do vigor dos espartanos, certo? Excelente, porra, quando o Frank Miller faz essas coisas aqui, isso aqui, o próprio quadrinho na Sarjeta já havia falado, se não me engano, em um dos seus vídeos. Ele faz isso aqui com estética cinematográfica, que você abre uma página e tem esses grandes momentos, essas grandes aberturas aqui, certo?
tudo isso parecendo um grande filme, né? Um grande filme em gibi. Aí depois temos alguns momentos também grandiosos e as partes da narrativa às vezes ficam em pequenos quadrados aqui, correndo ao longo do gibi. Na edição número 3 temos a adição, né, do Epilates, né, esse grande coadjuvante, que é o cara que nasceu deformado, e a cultura espartana e aqui é citado aqui no gibi do Frank Miller, eles rejeitavam as crianças que tinham deformidades, que nasciam deficientes, certo? Então, assim, aquela mesma problemática que você tem lá no filme, que é uma peça bem ideológica, certo? Ela serviu muito para que os Estados Unidos fizesse com que muita gente se alistasse no exército americano por conta do filme dos 300, certo? E aqui não tá tão difuso, né? Porque afinal de contas é uma mídia que tem menos divulgação do que cinema, certo? E também não tá tão difundido, quer dizer, difuso é outra coisa, e não tá também muito específico, tá bem difuso aqui todas essas conotações. O Epilates então é rejeitado pelo Leônidas porque não consegue, certo, se tornar um dos soldados, e aqui vemos mais essas grandes imagens aqui, certo, para poder convocar o leitor e os soldados espartanos para o grande confronto que estava sendo prometido. A edição número 4 marca pelo capítulo Combate. São gibis curtinhos, toda a história tem menos de 100 páginas, inclusive, certo? Mais páginas duplas, grandiosas, parecendo ser a linguagem cinematográfica aqui do Frank Miller estava explodindo, né? Pena que ele quis levar para o cinema e ficou aquela merda de The Spirit, certo? Mas aqui a gente tem um gibi fantástico, um gibi muito bom. Não diria que chega a ser clássico, certo? Porque o Frank Miller aqui não chega a inovar, não é? Mas aqui é um trabalho muito bom, e eu diria que é o último grande trabalho de Frank Miller foi esses 300 de Esparta, certo? Aí aqui mostra mais uma grandiosidade da widescreen, certo? Muitas propagandas da Editora Abril gigantescas. E aqui o capítulo derradeiro, Vitória, que tem toda aquela cultura, aquela coisa, né? A gente descende da cultura helenística, então estaria o Frank Miller fazendo uma peça de propaganda para o Ocidente, certo? Assim, minha gente, eu não sou pesquisador, eu não tenho grande conhecimento, eu só estou falando em questão da arte aqui, do que eu acho, que eu não acho, é apenas minha humilde opinião de merda, certo? Como eu disse, tem um pouquinho disso aqui, não adianta negar, certo? Que ele pinta. Os persas são os vilões da história mesmo, são os antagonistas, certo? Mas eles são tratados como se fossem os merdões, como se fossem os escravos, etc, certo? Mas aí fazer o quê, né? Se o cara tá fazendo uma história justamente para enaltecer os espartanos e condenar os persas, certo? Mas é inegável que o filme pegou isso e explodiu, né, de uma maneira que virasse propaganda ideológica, né? O final é sensacional, eu acho o gibi também sensacional, certo? Vale muito a pena ler, é divertido, agora talvez seja um pouco caro, isso aqui não vale tanto a pena ler, eu acho que até R$40 ele tá valendo, certo? Grandes imagens, grandes desenhos de Frank Miller tá mandando muito bem, o seu texto também tá excelente, o cara tem um trabalho fuderoso, e também reconhecimento da colorista Lynn Varley, que deixa os momentos deixa as texturas mais épicas, certo? As cores mais vivas quando precisa, mais obscuras. Aqui você tem uma obscuridade caindo quando o Leônidas morre, a quentura do sol você sente, certo? As texturas dos escudos, você vê o sangue bastante visgoso, certo? Um gibi excelente, certo? E é isso. Mais uma vez eu peço para quem puder, quem quiser, quem estiver disposto, pode me ajudar o canal, depositando qualquer valor do Pix, quadro.a.quadropé@gmail.com. É o meio do canal, vou botar na descrição do vídeo. Quem quiser, quem puder contribuir, vou agradecer muito. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.